Meus queridos, nós vamos projetar uma imagem aqui. E eu já queria adiantar para você o seguinte: tenha um certo cuidado. Eu sei que isso provoca assim, um certo êxtase, pode não fazer muito bem ao seu coração, pode ser uma imagem muito, muito chocante para você nesse momento. Por favor, joga aí para a gente. Aí. Né? Eu sei que você olha para isso aqui e você vê o Santo Graal. Né? Aquela coisa assim, eu lembro daquele esquilozinho lá do gelo, o Scratch, né? Correndo atrás daquela amêndoa. Pão de queijo com café. Alguns de vocês não sabem o que é isso. Vocês vão nessa padoca aí, fica comendo esse pão de queijo genérico, né? Mas mesmo assim, pode observar, todas as vezes que nós chegamos aqui de manhã, lá no café que temos ali, é o que primeiro acaba. Você vai numa churrascaria, na melhor que seja, qual é a primeira coisa que eles colocam na mesa? Pão de queijo. Você vai comer muito, vai comer pouca carne. Aliás, para alguns é até melhor do que picanha, etc. e tal. Né? Mas por que eu estou dizendo, e essa foto aqui, eu queria que você ficasse com ela na mente aí. Deus tem nos dado 5 sentidos. Nós conhecemos esses sentidos. A grande maioria de nós já tem perdido de experimentar esses 5 sentidos na sua plenitude, na sua exatidão. Olhando para essa figura, imagine você, e pegando a deixa aqui da Suzy, imagine você acordando ou estando num outro ambiente que não seja a cozinha, e de repente lá na cozinha está saindo uma fornada de pão de queijo. O primeiro sentido que você vai exercitar é o olfato. Você vai sair igual o Pato Donald, lá nos quadrinhos, indo atrás da torta de maçã da vovó Donalda. Aliás, quero dizer algo para vocês, eu cresci lendo essas histórias, e era assim, sabe aquela coisa de menino? Se eu não comer isso eu vou aguar. Né? E a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, e eu experimentei essa torta de maçã, que frustração! É o mais sem graça. Né? Eu falei, nem é possível, eu passei a minha adolescência, parte da juventude, sonhando com isso aqui. Era preferível ter ficado com pão de queijo mesmo. Né? Então você sai ali, você vai em direção à cozinha, porque está saindo essa fornada de pão de queijo. E sobe também aquele aroma, aquele cheiro gostoso de um café bem coado, de preferência num coador de pano. Depois você vai exercer a visão, porque e aí foi aquilo que eu falei, né? Parece o Santo Graal, aquilo até reluz, né, ali, e você vai em direção àquilo ali, a sua visão é exercitada naquilo ali. Depois vem o toque, quando você pega um pão de queijo desse e abre, e tira um pedaço. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, aqui em São Paulo, principalmente, se comete a tremenda heresia de partir o pão de queijo e colocar alguma coisa dentro. Gente, isso é abominável. Pão de queijo não precisa de complemento. Quem precisa de complemento é pão. Você já imaginou que a pizza colocar ketchup em cima? Não é? Então não coloque nada. Tem gente que tem aí pão de queijo recheado de catupiry. Para quê? Que desperdício do catupiry. Não é? Deixa ele ali. Você pega aquilo ali. Você ouve o barulho disso, o café sendo coado. Esse pão de queijo você pega e tira tudo ali. O tato. Enfim, nós acabamos exercitando isso aqui. E aí quando vai terminando esse cestinho ali, vai chegando ao final, aí a gente fica igual o Scratch mesmo. Né? Vai ali em cima ali para pegar aquilo ali, para ser o primeiro a pegar ali. Meus queridos, 5 sentidos que Deus tem nos dado e que nós temos deixado, muitas das vezes, de exercer na plenitude esses 5 sentidos. E nós temos pregado aqui nessa série de mensagens sobre o que Deus está fazendo por minha família. Eu queria compartilhar com vocês hoje que Deus está me dando a você, nos dando a oportunidade de um tempo juntos.
de desfrutar melhor da presença dos nossos queridos, da nossa família, desfrutarmos de um tempo melhor com Deus e conosco mesmo. Isso vai fazer com que o próximo seja muito mais próximo do que simplesmente da boca para fora. Esse texto de Lucas capítulo 10, dos versos 38 a 42, abra sua Bíblia. Quando Jesus visita Marta e Maria. Lucas 10, 38 a 42. Diz o texto: Jesus e seus discípulos seguiam viagem, eles estavam indo em direção a Jerusalém, e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. É um texto conhecido. Todos nós sabemos que excesso de trabalho, excesso de demandas fazem um tremendo mal à nossa saúde. Uma das coisas que a gente mais ouve nos nossos dias. É interessante como algumas pessoas que exercem alguns cargos de chefia dentro de empresa, às vezes é o executivo, é o presidente da empresa, como essa pessoa se mata de trabalho, 16, 18 horas por dia. Aliás, o Dória, diz ele que dorme 4 horas por noite. Eu não sei como que aguenta. 1 hora a conta chega. E é interessante como essas pessoas, eu digo que a conta chega porque ela chega mesmo, alguns até novos, na faixa de 40 e poucos anos, dá um piripaco nele, ele passa mal, vai para o hospital, e fica ali naquele morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. Quando não morre, ou fica com problemas, com sequelas, ou se não, ele toma a seguinte decisão: quando ele sair dali, recuperar sua saúde, ele vai mudar a sua vida. Vou cuidar mais de mim, vou dar mais tempo para os meus filhos, para a minha família, etc. e tal. Nós fomos tomados aí eu pelo menos conheci essa semana, talvez aí uns 10 dias, de um vídeo, de uns alunos de uma escola adventista lá no Rio de Janeiro. Já viram esse vídeo aí? Está lá, Conectados. Os pais foram convidados por apresentação dos filhos na escola. Só que eles não sabiam qual seria a apresentação. E aquelas crianças só falam sobre isso. Largue isso, largue aquilo, se preocupe mais comigo e tudo mais. Cadê o nosso tempo? Tem um outro vídeo aí também, de uma menina, vendo o seu pai que levou trabalho para casa. Ela chega para o pai e pergunta assim: pai, quanto que o senhor ganha por hora? Qual é o seu salário por hora? Aí o pai fica até meio chateado com ela, mas fala, tipo assim, R$100. E ela pede até um dinheiro emprestado para ele, depois vai lá, junta o seu dinheirinho e diz para ele: toma, eu estou comprando 1 hora do seu tempo para você passar comigo. Nós sabemos que faz mal à nossa saúde. A falta de descanso é extremamente danoso para nós, a nossa vida como um todo. E Deus também sabia disto. E por isso Ele nos deu um dia de descanso. Aliás, é interessante como Deus vai falar sobre isso, principalmente no Antigo Testamento, mas isso percorre o Novo Testamento, quando Jesus disse o seguinte: olha, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Entendendo o sábado como dia de descanso. Deus previu isso, Deus soube disso.
E nós temos perdido isto. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Abra lá também. Deuteronômio 5, verso 15. É a repetição dos 10 mandamentos. Lembram? Moisés recebeu lá, né, as tábuas lá no Monte Sinai. E quando ele desce, está aquela bagunça toda lá embaixo, com o povo. E ele pega as tábuas e joga as tábuas. Quebra as tábuas, né, e ali... Então, em Deuteronômio capítulo 5, Deus repete os 10 mandamentos, com uma mudança. Há uma pequena mudança, extremamente importante, exatamente no 4º mandamento, que é sobre o sábado. Porque lá em Êxodo 20, Deus fala o seguinte: porque eu criei o mundo em 6 dias e no 7º eu descansei. Então Deus reporta lá a criação. Aqui, no final, no versículo 15, ele diz assim: lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor teu Deus, o seu Deus, o tirou de lá com um forte braço poderoso. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. Nós sabemos dessa história, tem até filmes sobre isso, tem o desenho, aquele desenho O Príncipe, as cenas iniciais ali do povo no Egito. Por mais de 400 anos, Deus está falando para eles aqui, por mais de 400 anos, vocês foram escravos do Egito. Vocês só prestavam para amassar barro, fazer tijolo, para construir palácios para Faraó. Aquilo estava como que impregnado na vida deles, trabalhando de sol a sol. E quando por alguma razão caía doente ou morria, joga fora, coloca em outro lugar. Vocês eram pior que máquinas. Durante 400 anos. E Deus fala para nós que Faraó é tipo uma potestade, um espírito maligno. Isso está impregnado em nós. Na nossa cultura, principalmente na cultura ocidental, nós perdemos muito isto. É gostoso conversar com o Nomoto quando ele fala lá daquele monge, lá do Líbano, né? E você vê o estilo de vida dessas pessoas, das igrejas orientais até os orientais. Mas nós vivemos num mundo numa loucura. E Deus está dizendo para nós o seguinte: eu tirei você dessa escravidão. E não foi fácil. Eu não sei se vocês repararam, mas Deus diz que foi com mão forte e braço poderoso. Essa palavra lá no original, no hebraico, quando ela é remetida lá no Novo Testamento, é a mesma palavra, a mesma raiz para se diz respeito à ressurreição de Jesus. Que os gregos a tratavam como sendo uma grande erupção vulcânica. Algo tremendo. Eu tirei vocês de lá disso. Eu estou dando a vocês uma nova liberdade. Mas como a gente costuma dizer aí, né? Deus tirou o povo do Egito, mas não tirou o Egito deles. Tanto é que logo depois eles começam a murmurar. Lá no Egito a gente era isso, mas tinha TV a cabo, né? Tinha Uber, tinha isso, tinha aquilo, tinha pizza, delivery, etc. e tal. Eu posso trabalhar 16 horas por dia, não tem problema, eu chego em casa, ligo e peço lá uma comida pronta. Ou eu vou no freezer, tem um congelado. Não vem com essa de ir no freezer pegar o forno de Minas, o pão de queijo, forno de Minas. Não é a mesma coisa. Se você faz isso, isso é genérico. Tira isso de você. A gente está, principalmente, né, os executivos aqui, né, trabalham, principalmente multinacional, muito disso. Você tem que dar 110%, 120% de você no seu trabalho, naquilo que você está fazendo. E a pergunta que fica para nós é: ao final da tarde, início da noite, quando você volta para casa, o que você está levando para casa? O que restou para você levar para casa? Mais trabalho? No texto que nós lemos, de Lucas 10, Marta e Maria, a primeira coisa que nós precisamos perceber aqui é o que Marta está fazendo é lícito e honesto.
E esse é o grande perigo. Ela está procurando oferecer o melhor a Jesus e a sua família. E aí, Suzy, exercitando a imaginação, o texto aqui não fala não, mas eu tenho para mim que quem criou toda essa situação aqui foi Lázaro. Isso é coisa de homem. Lázaro está andando lá por Betânia, de repente com quem que ele dá de cara? Jesus, os seus discípulos. E ele vira e fala: mestre, que bom o senhor estar aqui, vamos lá em casa, vamos almoçar conosco. Só que ele não avisou a irmã. De repente chega Lázaro: Marta, Maria, olha quem eu encontrei. E ele vai almoçar conosco. E Marta com aquela cara: bem-vindo, Senhor, e tudo mais. Senhor, me dá um minutinho. Puxa Lázaro de lado e fala assim: seu miserável, por que você fez isso? Você não me avisa? A gente ia comer aqui um mexidão, agora eu vou ter que... Olha a bagunça que está a casa. Aliás, mulheres, deixa eu falar algo para vocês aqui. Para com esse negócio de ficar pedindo desculpa. Ah, não repara não deu para arrumar a casa. A gente não ia reparar. Prepara uma comida gostosa, a gente olha para aquilo e está bonita a comida. Olha, não repara não, eu acho que eu exagerei um pouco no sal. Não preocupa com isso, o homem está pouco se lixando, a gente não está preocupado com isso. Aí você fala, a gente começa a perceber as coisas. Então, de repente, chega Lázaro com Jesus e os discípulos lá na casa. A casa está uma bagunça, não tem nada para comer. E Maria, como uma boa hospedeira, corre lá para a cozinha para tentar preparar alguma coisa para servir para o mestre. Olha que interessante. Se ela era uma boa hospedeira para as outras pessoas, imagina para Jesus. Então ela tenta arrumar a casa, ela tenta cuidar das coisas, ela tenta oferecer para Jesus o melhor que ela pode. É lícito, é honesto. Em outras palavras, ela está trabalhando para Jesus. Eu tenho falado muito para pastores e líderes. E este é um problema para nós. Pastores estão se matando de trabalhar. Líderes estão se matando de trabalhar para servir a Jesus da melhor forma possível. Mas o está perdendo. Eu diria que esta aqui é uma realidade para todos nós aqui dentro. Às vezes na nossa cabeça a gente pensa um monte de coisa. Quantas vezes eu já fui convidado por pessoas, por membros da igreja, que está abrindo um novo negócio, uma loja, enfim, né? Um novo negócio. E nos chama, né, Wilson, para ir lá orar, pedir a bênção de Deus sobre aquele negócio. Como se simplesmente a nossa oração fosse fazer aquele negócio prosperar, mesmo ele sendo um mau administrador. E quando não dá certo, a culpa é do pastor, que não orou com fé. Né? E alguns chegam a fazer promessas, voto ao Senhor. Não, normalmente a conversa é assim: não, eu fiz um voto, eu fiz um compromisso com o Senhor, que tudo o que eu ganhar aqui, né, o lucro, eu vou mandar para missões, eu vou sustentar trabalhos assim, assim, assado. Eu sei que na maioria das vezes, isso é o desejo do coração, isso é lícito. E ele se mata de trabalhar por aquilo. Aliás, a melhor definição para empresário é aquele que está preso. Empresário, está preso. Né? Ele não tem tempo, ele não tem mais tempo para as coisas lá. Então o que Marta está fazendo? Ela está querendo oferecer o melhor para Jesus, a sua família, aqueles que estão ali. Ela se mata de trabalhar para se auto-justificar, parecer importante. Eugene Peterson, neste livro aqui, Culto Diário, tem ainda, Bob, aí na livraria? Acabou? Então, pedi mais. Tá? Ele diz o seguinte: por que parecemos odiar o lento, quando Deus parece se deliciar com isto?
ele nos oferece pelo menos duas razões. Primeiro, estou ocupado porque sou vão. Eu quero parecer importante, significante. Que forma melhor do que ficar ocupado? As horas inacreditáveis de trabalho, a agenda cheia e as pesadas demandas do meu tempo são prova para mim e para todos que perceberem que sou importante. Se vou ao consultório de um médico e o vejo através da porta entreaberta que o doutor está lendo uma revista, eu me pergunto se ele é um bom médico. Tais experiências afetam-me. Eu vivo numa sociedade em que agendas lotadas e condições corridas são evidências de importância. Então desenvolvo uma agenda lotada e horas corridas. Quando os outros perceberem isso, reconhecerão minha significância e a minha vaidade estará alimentada. Segunda coisa, sou ocupado porque eu sou preguiçoso. Eu indolentemente deixo outras pessoas decidirem o que irei fazer em vez de resolutamente decidir por mim mesmo. Este é um dos temas favoritos de C.S. Lewis, que apenas pessoas preguiçosas trabalham muito. Isso com preguiça querendo significar abdicar do trabalho essencial de decidir e dirigir, estabelecer valores e traçar objetivos, deixando outras pessoas decidir isso por nós. Às vezes, aquilo que parece que a gente quer deixar transparecer como sendo algo justo, digno, muitas vezes está pecando contra nós mesmos. Na verdade, nós usamos Deus como desculpa para fugir de Deus. Eu não posso gastar um tempo grande, de qualidade, com o Senhor, porque eu tenho uma visita para fazer no hospital. Eu não posso ir porque eu vou receber um PG hoje aqui em casa. Não vai dar tempo de fazer isso. A nossa rotina gira em torno, principalmente no que diz respeito ao meu tempo com Deus, com a minha família, a gastar tempo com a família, com Deus, em cima das minhas atividades. Se sobrar tempo, eu faço isso. Se sobrar, eu faço aquilo. Na minha experiência como pastor, quantas vezes, meus queridos, eu estava no meu momento devocional, o telefone toca. É uma irmã precisando de uma ajuda, é isso e aquilo e tudo mais. E a gente deixa aquele momento nosso com Deus para ir socorrer uma pessoa. Que talvez pode até esperar na sua situação. Eu me lembro uma vez, estava dormindo, umas 2, 3 horas da manhã o telefone toca. E quando o telefone toca assim, você já sai no desespero, porque normalmente é desgraça, né? E ainda se usava, né, telefone fixo, então sai tateando ali no escuro para achar o telefone. Aí acha o telefone, a pessoa, alô, a pessoa do outro lado vira e fala assim: pastor, roubaram o nosso carro. O que você faz na hora dessa? Eu falei: tá. Você já foi na polícia? Você já fez alguma coisa? Não, a primeira pessoa que eu pensei foi o senhor, ligar para o senhor. E aí o bobo aqui ainda vira e faz assim: você está precisando de alguma coisa? Quer que eu te ajude? E ele falou sim. Eu saí de lá para ir lá, né, perdi o meu tempo devocional pela manhã com Deus, preso lá numa delegacia para fazer um BO, onde que eu não sabia nada do que tinha acontecido. Como nós usamos Deus para nos afastar dele? Senhor, eu não posso porque eu estou fazendo isso assim, assim. Senhor, eu não posso porque eu vou... Isso tem muito a ver com dízimo, com a oferta que nós entregamos aqui. Por alguma razão, durante o mês ou durante a semana, ele deu uma oferta, ajudou um missionário, alguma coisa, ele vai e abate do seu dízimo. Não, já dei lá atrás, então foi e tirou aqui. Tentando se justificar. Então preste atenção. Na maioria das vezes, no nosso dia a dia, você trabalhar é lícito? É. Você ganhar dinheiro honestamente é lícito? É. Nós sabemos disso. Você criar uma empresa, gerar empregos e tudo, é lícito? É, nós sabemos disso. Agora pare um pouquinho para pensar
no preço que você está pagando. Talvez você esteja trabalhando mais do que Deus gostaria que você trabalhasse. Algumas pessoas chegam para mim, já têm um emprego, e ele chega para mim e fala assim: pastor, o senhor podia orar por mim? Eu trabalho de 8 às 5, surgiu uma oportunidade de trabalhar, né, de 6 à meia-noite, o senhor podia orar para essa porta se abrir? Eu falei: cara, você veio pedir para a pessoa errada. Eu vou orar para você não conseguir. E é interessante como que Satanás vai lançando a isca, as redes dele, normalmente quando essas propostas chegam, exatamente no momento que você mais precisa, e você fala: é de Deus. Não é. Mas a gente entende que é de Deus. A bem da verdade, meus queridos, que a maioria de nós está vivendo além daquela vida comum do lar que Deus tem proposto para nós. A Copa e agora. Você já tem uma TV de 50 polegadas. Ah, mas vou comprar uma de 100. Só que tem um preço. E o dinheiro vai vir de onde? Não, eu trabalho, faço um pouco mais de hora extra, não sei o quê. Aí seu filho vai lá pagar R$100 para passar uma hora com você. Segundo lugar, o que Maria está fazendo não parece lícito, honesto, mas é o correto. Se você for pensar no contexto, eu até imagino ali na casa, né? Quando Jesus chega com os discípulos, com Lázaro e tudo mais ali, já vão lá se acomodando. Maria vê aquilo ali, Marta vira e fala assim: vem cá, me ajuda aqui. Tudo mais. Maria chega ali, começa a mexer umas coisas, e ela ali com o ouvido, ouvindo as conversas lá. E ela, quando Marta dá uma olhada para o outro lado, ela sai de fininho e vai se assenta aos pés do Senhor. Pode parecer para nós como uma preguiçosa, procrastinadora, não está preocupado com as coisas. Ela vai se intrometer aonde que não era chamada. Até porque os mestres, os rabis, não ensinavam mulheres naquela época, não era para ela estar ali. Ela passa por cima de tudo isso, de tudo aquilo que poderia ser contrário ao momento, para estar ali. Eu já penso que na cabeça de Maria passava o seguinte: o que o mestre aqui, Jesus, está na minha casa? Eu vou ficar preocupando com pão, picanha, sei lá o que, pão de queijo, etc. Eu vou lá. Eu estou pouco me importando se a louça está lavada, se a cama está arrumada, se foi varrida a casa. Eu preciso aproveitar a oportunidade de estar com o mestre. Lembram lá da transfiguração, daquele evento da transfiguração? Jesus se transfigura, aparece Elias e Moisés. Pedro, Tiago e João dormindo. Quando Pedro acorda, vê aquela cena única na história. E o Pedrão fica preocupado em montar tenda. E Deus como que meio se intromete na coisa. Deixa eu cortar isso logo de uma vez aqui. E Deus diz então: olha o que está acontecendo. Ouçam, meu filho. Pare. Aproveite o momento. E Maria está sentada aos pés do Senhor, bebendo da conversa, talvez uma conversa informal, mas extremamente salutar. Aliás, como essas conversas informais são salutares. Na transmissão de valores, de princípios. Estava, acho que 2 semanas, sentado com o Wilson, tomando um café com ele. Eu estava falando com ele sobre isso. Como que eu e a Valquíria, nós fazíamos visitas. Nós fazemos visitas, mas na época que pastoreava, às vezes, a maioria das vezes eu ia para as casas dos membros da igreja ou pessoas conhecidas e não levava nem a Bíblia. Não ficava lá abrindo Bíblia. Eu queria conhecer aquela pessoa e deixar aquela pessoa me conhecer. Mas informalmente a gente tendo esse tempo assim. Que saudade que eu tenho
dos tempos lá em Minas, dos amigos. Eu era pastor de jovens e adolescentes, grupo grande de adolescentes, maior que essa igreja. Isso nós criamos uma amizade muito grande com alguns pais. Alguns até chegavam para mim, né, e diziam assim: ô pastor, parabéns, porque mexer com adolescente não é fácil, esses aborrecentes, descia o pau nos meninos. Eu falei: não tem problema com os adolescentes. Meu problema são os pais, né? A grande maioria, né? Está o Gava aí, está o Felipe aí, sabe do que eu estou falando. Mas alguns pais, então nós tínhamos um grupo ali, 6, 7, e um desses, o casal ali, tinha um sítio lá perto de Itabirito. Olha, antessala do céu. Montanha, cachoeira, aquele sítio dele simples, mas confortável. Um campinho de futebol, uma piscina, casa ali, gostosa, né? Uma área de churrasqueira, que é muito importante, muito joia também. E nós íamos para lá em alguns feriados, passávamos ali, aquele final de semana, que tempo, CDB, comer, beber e dormir. Sem estar preocupado, mas ali, aquele momento, aí um chega e compartilha, falar da dificuldade dele no casamento, a empresa falindo e tudo mais. Isso é igreja, como o Gava estava falando aqui hoje pela manhã. E nós perdemos isto, porque não temos tempo. Muitos não vão para o PG porque não tem tempo. Alguns de nós precisam de 30 horas, 8 dias na semana. E a verdade é que quando nós morrermos, vai ficar um monte de coisa para se fazer. E Deus continuará no centro do mundo, no centro da história, porque o mundo pertence a Ele. Ele continuará edificando a sua igreja, sem você, Gava, sem você, Wilson, sem eu. Ele continuará edificando a sua igreja, porque a igreja é dele. Maria aproveitou o seu tempo com Deus. Jesus diz: ela escolheu a melhor parte. E hoje, mais de 2000 anos, a gente continua falando dela. Olha que lição para as nossas vidas. Nós diminuirmos o ritmo para uma união amorosa com a nossa família, com Deus, com o próximo. Nós precisamos ter um equilíbrio entre atividade e contemplação. Muitos de nós têm um pequeno momento, logo pela manhã, 15, 30 minutos. Outro dia eu fiquei escandalizado, Max Lucado, né? Autor aí de vários livros, ele sugerindo, para que ele dando essa sugestão, para que o leitor dele, as pessoas, pudessem ter pelo menos 4 minutos diários com o Senhor. Você está brincando? O que você faz com 4 minutos? Não importa a quantidade, mas a qualidade do tempo que eu passo. Você está querendo enganar quem? É na quantidade que nós encontramos qualidade. Então a maioria de nós foi ensinada a desenvolver esse devocional pela manhã. Alguns conseguem fazer isso 30, 40, 50 minutos. Outros nem isso chegam. E aquele momento era como se nós abastecêssemos a nossa bateria para que durante o dia ela fosse, né, descarregando. Aí no dia seguinte a gente vai e faz. Eu queria incentivar você a ter mais tempo com o Senhor. Marta está ativa, servindo a Jesus, mas perdendo. Eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso, mas talvez ali 20, 30 minutos depois Jesus foi embora. E usando aquela expressão, Marta ficou lá chupando dedo.
Pô, me matei para trabalhar aqui para Jesus e tudo mais. Na hora que eu, pronto, mestre. Olha, muito obrigado, viu, valeu, estava uma delícia. Jesus dá uma palavra profética e dura em Mateus 25. Alguns de vocês chegarão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos, pregamos, evangelizamos, batizamos, ajudei o pobre, fiz ação social. E o mestre diz: eu vou virar para você e vou dizer assim: nunca vos conheci. Já imaginou isso? Nunca te conheci. Você nunca teve intimidade comigo? Você nunca foi me perguntar o que eu tinha proposto para você? Você foi fazendo. Terrível isso. Maria, por outro lado, está passiva, mas sentada aos pés de Jesus, estando com Ele. A grande maioria de nós, nesse tempo devocional que nós temos pela manhã, parece, né, lá Provérbios, é só o tempo de me dá, conforme diz Provérbios. O tempo que nós passamos com Jesus é só para pedir, interceder. Nós não estamos com Ele, nós não ficamos com Ele, nós não paramos simplesmente para ficar com Ele, ouvir Jesus. Nós precisamos muito disto. E Deus está nos dando essa oportunidade de ter um tempo com Ele, consequentemente ter um tempo com a família, com o próximo. É impressionante como há um equilíbrio nisso aí. Então eu queria sugerir a você que você tivesse 3, 4 momentos com Deus durante o dia. Um tempo maior pela manhã, 40, 50 minutos, 1 hora. Mas pastor, eu levanto 5 horas da manhã, ou 6 horas da manhã, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tudo mais. Você prioriza aquilo que você valoriza. Está aí a Copa do Mundo. Aí. Lembra da Copa no Japão e na Coreia, que era de madrugada, e a gente não assistia? O Senna, na época lá, corria lá no Japão, lá, agora tem até mais, de madrugada a gente não assistia, hoje não assiste porque não tem. Né? Mas a gente acha tempo. E é ter momentos menores, 5, 10 minutos durante o dia, por volta do meio-dia, ao final da tarde e à noite, antes de dormir. Quer dizer para você, não como que eu seja exemplo disso, mas apenas como uma referência. Normalmente, eu acordo às 5 horas da manhã. Depois ali da higiene, ali, eu vou lá para o meu quarto e fecho a porta. A Valquíria sabe, ela não vai bater na porta, só vai bater na porta se cair da escada, quebrar o pescoço, alguma coisa assim. Não abre lá, não mexe lá. É o meu tempo a sós com o Senhor. Então tem um tempo de silêncio, um tempo de leitura da palavra, reflexão em cima da palavra, um tempo também de intercessão, ouvir o Senhor. Por volta de meio-dia e pouco, 1 hora, após o almoço, também um tempo, 5, 10 minutos, refletindo. Ao final da tarde e à noite antes de dormir. Aliás, esse livro ajudaria muito você nesse sentido. Depois eu converso com o Bob ali para a gente ter mais. Hein? Trazer Deus para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, fazer com que Ele faça parte do seu dia a dia. Vai falar que você não tem. Que é isso, pastor? Onde que eu vou arrumar 5 minutos por volta do horário do almoço? Você sempre acha tempo. Inclusive aquelas idas ao banheiro e tudo mais. Então, aproveita. Eu conheci um pastor que fazia sermão lá no banheiro, então. Né?
Dá tempo para isso. E aí eu queria sugerir algo para vocês. Um modelo de devocional. E quem tiver caneta aí, puder anotar, eu acho que vai ser bom para vocês isso aí. Isso é baseado numa palavra de Paulo. Quando Paulo está se dirigindo à multidão, lá em Atos 22. E ele começa a contar quem era ele, falando um pouco da sua história. E como foi a sua conversão. E ele conta que quando ele estava indo em direção a Damasco, para prender os cristãos que lá estavam, ele teve então aquele encontro com o Senhor. Correto? Né? E ali, Paulo então faz 2 perguntas para o Senhor. Esse devocional, fazendo essas 2 perguntas, nos ajudarão a entender, facilitar muito o nosso estudo, aquilo que a gente está fazendo. A primeira pergunta que Paulo faz para Jesus: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Então eu olho para o texto bíblico que eu estou lendo, que eu estou estudando, e vou fazer a mesma pergunta: Senhor, como o Senhor se apresenta a mim? Como o Senhor se manifesta aqui a mim? E aí, pegando o nosso texto lá de Lucas 10, se você tiver a sua Bíblia aí, eu vou precisar da sua ajuda aqui, olhando lá para o texto, olha aqui, Lucas 10, de 38, olha para o texto. Diz lá: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Nesse verso, como Deus, como Jesus se manifesta, se revela a nós aqui. Olha para esse verso, me ajuda aí. O que diz o texto? Vamos lá? Estão abertos aí? Ajudando você. Bom, Jesus é Jesus, né? Está aí. Jesus e seus discípulos. Bom, peraí, se ele tinha discípulos, ele era o quê? Mestre. Então coloca lá no número 1, mestre. Ele é o mestre, ele é o discipulador. Seguiram viagem, chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Mais alguma coisa nesse verso de referência, de manifestação de Jesus para a gente? Alguém aí consegue enxergar alguma coisa aí? Direção às pessoas, ou se importa com as pessoas, pode marcar aí. Também, ele é um hóspede. Lembra lá da cura da filha de Jairo? Jairo vai atrás de Jesus e leva Jesus para a casa dele. Aliás, essa aqui é uma pergunta: quem você está levando para a sua casa? Jairo levou Jesus. E depois que Jesus exerce a sua presença, o seu poder ali, e cura a sua filha e vai embora, há uma festa naquela casa. Então está aqui Jesus como hóspede. Aí o versículo 39, se não tivesse, você não vê mais. Sua irmã Marta sentou-se aos pés de Jesus e ouvia, Maria, e ouvia o que ele ensinava. Eu confesso a você que nesse verso eu não consegui encontrar nada, né, assim com referência, a não ser aquele que ensinava, novamente como mestre. Né? O verso 40, Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres, foi a Jesus e disse: Senhor, não se incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo tipo de trabalho? Viram alguma coisa aí? Como que Jesus se apresenta aqui? Como? Não. Como? Mediador, sim, né? Interceder ali. Mas Marta o chama de quê? Senhor. Vocês estão me entendendo? Então, no texto que vocês estiverem, faça essa primeira pergunta: Senhor, Deus, como o Senhor se manifesta para mim? E você vai se surpreender com o que você vai encontrar aqui. E você vai listar. Eu encontrei 6 aqui. A segunda pergunta que Paulo faz a Jesus é: o que queres que eu faça? O que devo fazer, Senhor? Quem és tu, Senhor, e o que devo fazer? Então olha para o texto que você está estudando
E veja quais são as implicações, as aplicações na sua vida. Quais são os mandamentos, os princípios, os valores que saem dali. E aqui eu quero, para a gente ganhar tempo, citar um monte aqui. Ser discípulo, ser hospedeiro, estar confortável, no caso de Maria, chega e fica confortável diante do Senhor. Ouvir Jesus, ficar em silêncio, trabalhar, ser ousado. Enfim, o texto mostra isso para a gente. Então eu queria estimular você, marque escreva essas duas perguntas que Paulo fez a Jesus quando se converteu. E converta o seu coração para Jesus. Não, pastor, peraí, eu sou convertido, tenho 50 anos de batizado. Não, meu querido, não estou falando disso. O que é conversão? Você está indo numa direção e converte, muda de rumo. Então coloque no seu coração, por exemplo, o que quer dizer com relação a isso que eu estou falando com você, do tempo seu de qualidade com o Senhor. Senhor, eu me proponho, eu converto o meu coração para Ti, para ter um tempo maior com o Senhor. Senhor, eu vou diminuir o ritmo do meu trabalho. Agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem umas pessoas, tudo bem que cada um é cada um, mas tem gente que fica mandando WhatsApp, e-mail e não sei o que lá mais, aquela coisa toda, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Esse cara podia estar dormindo. E alguns até querem que você responda. Agora, a gente, entendeu? Para eu levantar às 5 horas da manhã, eu tenho que dormir 10 e pouco. Senão não dá certo. Você vai passar o restante do dia com dificuldade. Mas, gente, volta a dizer, você prioriza aquilo que você valoriza. Eu queria concluir dizendo o seguinte: da nossa necessidade de diminuir o ritmo para uma união amorosa com o Senhor, nosso cônjuge, nossa família, os filhos, o nosso próximo e até conosco mesmo. Vocês receberam, quando vocês entraram, esse cartão, não receberam? Isso é apenas uma dica para vocês. Olha lá, criando um ritmo em seu dia. Pega aí, por favor. Criando um ritmo em seu dia. Então você tem a oração da manhã, faça ali entre 6 e 9 horas, ou entre 5 e 9 horas, escolha o melhor momento para você. Esse será um tempo, com certeza, maior que você passará com o Senhor. Depois lá, a oração do meio-dia, entre 11 e 14 horas, ali mais ou menos. Separe ali 5 minutos, 10 minutos. Pega um texto bíblico como esse daqui, de Marta e Maria. Gente, se você para nisso aqui, se coloque lá. Se coloque no lugar de Marta. Se coloque no lugar de Maria. O texto lá do filho pródigo, olha, Salmo 23, ao fim do dia, a mesma coisa, final da tarde ali, no início da noite, separe um tempozinho ali também, talvez antes do jantar, alguma coisa. Gente, todos nós conseguimos fazer isso. Isso é hábito. E ao final, oração da noite, antes de ir para a cama ou antes de dormir. Eu tenho usado uma oração de Santo Inácio de Loyola, que é uma oração de avaliação. Eu peço o Espírito para sondar o meu coração e me ajudar, trazer à minha mente, à minha memória, como foi o meu dia. Aonde eu alegrei o coração de Deus e aonde eu entristeci o coração de Deus. Aonde eu preciso pedir perdão para o Senhor, para o meu próximo, até me programando para o dia seguinte. Pô, isso aqui, eu acho que Deus gostou disso aqui. Isso assim, pô, bacana. Mas isso aqui não, pisei na bola aqui, fiz isso aqui. E você dorme tranquilo. Então, durante o nosso tempo de silêncio e quietude, nós recebemos do amor de Deus por nós. Submetemos nossa vontade à vontade de Deus e abrimos-nos para ouvir a voz de Deus conosco. Nesse tempo devocional nós temos com Ele. Para finalizar, eu queria
contar uma história para vocês, bíblica. O chamado ano sabático. Alguns de vocês já ouviram, aliás, está muito em moda. Olha que interessante, não no nosso meio, Wilson, mas no meio empresarial. É interessante isso. É algo bíblico. Foi o Senhor Deus que instituiu isso. Começando lá em Levítico 25, e tem vários textos falando sobre isso. O que era esse ano sabático? Um dia Deus reúne o povo e fala assim: olha, tive uma ideia excelente. Ideia excelente. Durante 6 anos, vocês vão plantar. Vão plantar, vão colher. Mas no 7º ano, vocês vão deixar a terra descansar. Repousar. Aí um olha para o outro, fala, pô, que negócio bacana isso aqui. Mas lá no fundo tem um cara levanta a mãozinha lá e fala assim: mestre, espera aí, Deus, eu não estou entendendo. E nesse 7º ano, o que a gente vai comer? Se a gente não for plantar, não for colher. Aí Deus veio e falou: não preocupa não, já pensei em tudo. Seguinte, no 6º ano, porção dobrada. Aliás, não é nem porção dobrada, é tripla. Porque esse 6º ano vai produzir para o 6º ano, para o 7º ano e para o 8º ano, porque vocês vão estar plantando e não vão ter colhido ainda. Então, não, vocês vão ter porção dobrada. No 7º ano, é o CDB, comer, beber e dormir. Vocês não vão precisar fazer nada, 1 ano de férias. Aí o povo vibrou. Pô, coisa fantástica um negócio desse aqui. Mas sempre tem aqueles. No 6º ano, aquela abundância, aquela fartura. Os armazéns não estão cabendo mais. Aí chega um e vira assim, fala: olha, o que você vai fazer o ano que vem? Não, o ano que vem eu não vou trabalhar. Deus falou: rapaz, eu não vou fazer isso não. Você acha que eu perdi essa oportunidade? Como é que foi esse ano? Estou imaginando como é que vai ser o ano que vem. 5 vezes mais. Não, eu vou fazer. E ele acabou convencendo o povo. E eles desobedeceram a Deus, não cumpriram o que Deus queria. Não fizeram o 7º ano, porque Deus disse o seguinte: nesse 7º ano eu vou restaurar a terra. Eu vou renovar os nutrientes da terra. Eu vou dar à terra condições para que no 8º ano venha produzir novamente como deve ser. E na ganância do povo, eles desobedeceram a Deus. E o tempo foi passando, até que a terra gritou para o Senhor. E Deus olhou para o povo e falou assim: olha, vocês me desobedeceram. Vocês não cumpriram o que eu pedi para vocês. Vocês foram gananciosos, arrogantes, orgulhosos. Vocês pecaram, me desobedeceram. Todo mundo já para casinha, de castigo. 70 anos na Babilônia. Esse é o principal motivo pelo qual o povo foi levado para a Babilônia. Durante esse tempo, eu vou renovar a terra. Vou deixar a terra descansar. Gente, a grande maioria de nós aqui, que não é muito, né, afeita essa coisa de agricultura, a gente sabe, na Amazônia, aquele desmatamento, aquela coisa toda lá, se deixar lá um tempo sem mexer, aquilo brota de novo. Não vai ficar como era antes, mas brota de novo. Mas na nossa ganância é assim. Deus está dizendo para nós: diminua o seu ritmo, descansa, gaste tempo com sua família, comigo, com você mesmo. Não faça como o povo fez no ano sabático. Não me desobedeça. Enquanto você estiver descansando, diminuindo o ritmo, eu estou com você, eu estou abastecendo você, eu estou renovando os seus nutrientes, eu estou trazendo saúde à sua vida. Eu quero você descansado para que você produza o melhor de você. Inútil será para você dormir tarde, acordar de madrugada, porque o pão eu dou para você enquanto você dorme. Mas nós estamos como com um faraó dentro de nós, dizendo: não, Senhor, não, eu não posso diminuir o meu ritmo. Eu tenho que continuar, minha empresa está pegando fogo, minha empresa está a todo vapor, o meu ministério. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus está nos dando a oportunidade de termos um tempo de qualidade com Ele,
com a nossa família, conosco mesmo. Curva a sua cabeça, vamos orar. E antes de orar em voz alta, eu queria dar oportunidade para você orar. Quem sabe hoje seja o tempo da sua conversão ao Senhor, de tomada de decisão, de quebra de paradigma, de diminuir o ritmo, de cair a ficha, as escamas dos seus olhos, você perceber todos os seus sentidos. Talvez seja o momento de você, abrindo o seu coração para Deus, pedir perdão para Ele. Dizer para Ele: Senhor, eu tenho sido dono do meu tempo, tenho sido dono da minha vida, tenho sido dono dos meus recursos, eu tenho procurado administrar conforme a minha vontade, o meu esforço. Senhor, talvez você vai dizer: Senhor, eu tenho sido muito mais Marta do que Maria. E Pai, hoje eu digo não. Quebranta meu coração, Senhor. Leva-me para onde Tu estás. Pai eterno, Deus querido, como o Senhor nos ama, como a Tua graça tem nos alcançado, na nossa desobediência, na nossa negligência para contigo. Mesmo assim o Senhor está lá nos esperando, nos aguardando. Talvez o Senhor esteja dizendo para mim: Giovaldo, venha, estou te aguardando no mesmo lugar. Pai, aqui estão os teus filhos, tuas filhas, pessoas que têm demonstrado amor por ti, ó Pai. Talvez não esteja experimentando na essência, em profundidade, o teu amor, o quanto é bom estar contigo. Pai, mas neste momento, na decisão que está sendo tomada por cada um, que o Senhor honre, que o Senhor visite. Pai, ser conosco o restante deste dia. Seja gracioso para conosco e nos abençoe em Cristo. Amém.